Meus irmãos, vocês já notaram como homens têm usado a religião para benefício próprio? Líderes religiosos enganam, utilizando das coisas sagradas para obterem algum ganho. Não apenas líderes, mas crentes professos, com confissões afobadas e com demonstrações públicas da sua religiosidade, têm feito com que os ímpios, os pagãos, blasfemem o santo nome do nosso Deus. Não há nada novo debaixo do sol, meus irmãos. Portanto, uma boa pergunta a ser feita é: e nós? Como nós temos nos portado no meio disso tudo? Será que nós já fizemos uso das coisas sagradas para obter algum tipo de ganho? Será que nós servimos a Deus por interesse em alguma coisa que não seja a glória do seu santo nome? Será que nós já vendemos ou já compramos alguma bênção negociando as coisas sagradas? Vamos ver as respostas para isso aqui em Gênesis capítulo 33, a partir do verso 20, quando a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: e levantou ali em Siquém, um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Vai lá para o verso 13 do capítulo 34. Verso 13 diz o seguinte: então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor, seu pai, enganosamente, e falaram porquanto havia violado a Diná, sua irmã, e disseram-lhe: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo o homem entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas e tomaremos nós as vossas filhas e habitaremos convosco e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes, e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. Verso 20. Veio, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade e falaram aos homens da sua cidade, dizendo: estes homens são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra e negociarão nela, e eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo homem entre nós se circuncidar como eles são circuncidados. E o seu gado, e as suas possessões, e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo o homem de todos os que saíam pela porta da cidade. Até aqui. Curva a sua cabeça, vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Senhor Deus, nosso Pai, com muito temor nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, para que possamos aprender da Tua Palavra, para que possamos ser confrontados com a Tua Palavra, para que possamos ser quebrantados pela Tua Palavra, sondados pela Tua Palavra, e possamos ser sarados pela Tua Santa Palavra, para a glória do Teu Santo Nome. Auxilia-nos, Senhor, esta noite, ajuda-nos, glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Nós pedimos que os nossos corações sejam sondados e que nós tenhamos pleno entendimento dos abusos que são cometidos no Teu Santo Nome, infelizmente, por parte de líderes e muitas vezes também por nossa parte. Nos ajuda, Senhor, a nos arrependermos dessas coisas. É o que nós te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos,
Na semana passada nós fomos duramente exortados e diria até duramente castigados pela palavra de Deus. Não apenas os jovens e os pais, mas todos nós, a igreja toda, foi confrontada com a verdade que nós não pertencemos a este mundo. E sempre que nós sairmos para vermos as filhas da terra, qualquer um de nós, todos nós, estaremos em grande perigo. Nós vimos uma série de ações insensatas praticadas pelos jovens. Foi um apelo e um clamor para que esses jovens venham à maturidade. Foi um apelo forte, eu confesso, mas foi de todo o coração. Foi com todo temor a Deus e com todo amor a cada jovem que ouviu e que ainda vai ouvir essa mensagem. Vimos também que, por conta da má educação dada pelos pais, muitos jovens são deixados à mercê das más influências exteriores, que encontram então morada em seus corações ainda imaturos e pecadores. Assim, os pais também foram chamados à responsabilidade pela boa educação e pelos bons exemplos. Vimos então que a palavra de Deus tem muito a nos ensinar, tanto aos pais, quanto aos filhos, tanto aos jovens, quanto aos adultos. E mais uma vez, eu apontei, o que eu vou repetir hoje, que o ponto de origem de toda a tragédia foi a desobediência de Jacó a uma ordem divina. E sempre que nós desobedecemos uma ordem divina, nós nos colocamos em perigo. Hoje, nós veremos que crentes têm abusado da religião para seu próprio benefício e que, igualmente, incrédulos têm se achegado às coisas de Deus e abusado das coisas santas de Deus por ganância e por cobiça. Infelizmente, essa ganância e cobiça são frutos gerados pelo mau uso da religião por parte de muitos crentes. Veremos ainda que Deus não deixa esses abusos sem disciplina, mas que apesar de disciplinar, Ele continua fiel à sua promessa. Em meio a essa trágica e, por que não dizer, dramática história, observemos o mau uso da religião. Já falamos um pouco sobre o altar que Jacó ele ergueu em Siquém. Vimos que não era para ele estar ali, não foi essa a ordenança divina. E assim sendo, não era da vontade de Deus que esse altar fosse erguido, mas a vontade de Deus é que Jacó obedecesse a Deus e erguesse o seu altar em Betel. Betel, a casa de Deus. Não era lá no mundo, era na casa de Deus, de onde ele e a sua família deveriam rumar para a terra da sua parentela, para Hebrom, a terra da aliança. Casa de Deus, aliança, desobediência, se misturando com o mundo. Além do altar público, houve uma negociação com o sacramento veterotestamentário da circuncisão. Após Diná haver sido deflorada por Siquém, este agora apaixonado e enamorado por ela, pede a sua mão em casamento à família de Jacó. Seus filhos, com engano no coração, exigem que o povo da cidade de Siquém se circuncide, mas exige isso sem falar absolutamente nada a respeito de purificação, sem falar absolutamente nada a respeito de fé no Deus de Israel, do qual a circuncisão física é apenas um sinal exterior. O que eles querem é apenas fragilizá-los e feri-los. Deste fato, 3 coisas vis ocorrem. A primeira delas, o sacramento de Deus é profanado. A segunda, um contrato de casamento proibido é firmado, ainda que por falsidade, mas foi firmado. E a terceira, toda a cidade de Siquém, ela é enganada pelos crentes.
Mas essa cidade, respirando ganância e cobiça por aquilo que eles poderiam ganhar, eles se envolveram temerariamente com um sinal sagrado. Assim, nós podemos afirmar que o texto trata do uso abusivo da religião de ambos os lados. Isso é muito importante nós termos em mente. Muitas vezes nós jogamos as nossas pedras em líderes, e não estou absolvendo líderes de maneira alguma, muito pelo contrário, estou confrontando-os. Líderes que fazem mau uso da religião. Mas nós esquecemos de a fome e a vontade de comer. Nós esquecemos que esses maus líderes, eles se utilizam e têm lucros por causa da vontade de comer gananciosa do povo. O povo clama por ser enganado. O povo quer facilidade, e todo caminho de facilidade é um engano. E infelizmente esse uso abusivo acontece até hoje. E infelizmente ele acontece muito mais próximo do que seria admissível. Talvez nós mesmos sejamos culpados de tal abuso em algum momento da nossa vida. Que nós possamos nos avaliar enquanto apresentamos essas proposições aos irmãos. Que o Espírito Santo sonde os nossos corações e veja se há algum caminho mau e nos convença e traga o remédio amargo do arrependimento para que nós possamos gozar da doce graça de Deus que nos chama à reconciliação e restitui a nossa alegria e a nossa paz com Deus. Deixe-me ler Romanos capítulo 2, a partir do verso 24. Prestem atenção, porque aqui nós vamos entender um pouquinho daquilo que eu vou falar. Paulo diz o seguinte: porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é na verdade proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas o judeu é aquele que é no interior, e circuncisão é aquela do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Fiz questão de ler isso aqui para nós entendermos o contexto da circuncisão externa e externa. Circuncisão, os irmãos sabem o que é. É um sacramento do Antigo Testamento para a entrada na aliança, significando a purificação, a qual nós temos hoje como batismo. Era cortado a pele em volta do prepúcio dos homens. E isso era um ato nacional. Assim como o batismo, a circuncisão era um sinal, então, exterior da entrada na aliança pactual com Deus. Todo aquele que entrava em aliança com Deus e a sua casa eram circuncidados. Inclusive os seus escravos, os seus servos, todos eles eram circuncidados. Essa era a entrada no povo de Deus, ou seja, no Israel, no caso do Antigo Testamento. No caso do Novo Testamento, a mesma coisa, só que por meio do batismo. Aqueles que se submetiam sinceramente, eles, assim como no batismo, eles tinham esse sinal exterior também como um selo interior. Ou seja, eles pertenciam ao povo eleito de Deus, portanto salvos. Compreenderam isso? Dava para circuncidar, você entrava no povo da aliança, você era considerado como Israel, mas nem todo Israel é de fato Israel, diz Paulo. A mesma coisa, o batismo é um sinal de entrada na aliança pactual com Deus. E aqueles que eram circuncidados entravam no povo
da aliança, mas não significava que eram salvos. E aqueles que são batizados entram no povo da aliança, na igreja, mas não necessariamente significa que são salvos. Só é salvo aquele que é batizado, circuncidado interiormente. O uso abusivo da religião, esse é meu primeiro ponto. O uso abusivo da religião por parte dos líderes. Jacó, ele era patriarca, ele era herdeiro da promessa feita a Abraão, o seu avô, e reafirmada a Isaque, o seu pai. Sua importância, meus irmãos, é tão grande que Deus lhe dá o nome, Deus muda o seu nome e lhe dá o nome pela qual todo o povo hebreu ficou conhecido. Israel. O povo de Israel, os israelitas. Sua importância é tão grande que ele é usado como exemplo, como um símbolo da eleição pelo inspirado apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9. Ele, como um patriarca da sua família, ele é também o sacerdote do seu lar, assim como todo pai de família. É o sacerdote do lar. Pois bem, esse homem, ainda que lhe pesassem tantas atribuições, ele errou. Ele desobedeceu a Deus, que lhe enviara a Betel para ir seguir a Hebrom. Ao invés disso, ele vai para Siquém e compra uma propriedade diante da cidade pagã. Ele não só desvia de caminho, mas ele compra terra, fincando marcos, fincando fundamentos, estaca. E mais do que isso, ele faz nessa terra um altar. Ele ergue um altar ao Senhor, que ele chamou de Deus de Israel. Meus irmãos, um altar não substitui a obediência. Esse altar serviria para traçar uma distinção entre os incrédulos e os crédulos, os crentes, os filhos de Deus, os pertencentes à aliança. Contudo, a religião não adianta nada se ela for somente exterior. Aquele marco, aquele altar erguido por Jacó, não foi uma distinção entre crentes e descrentes, mas foi uma prova exterior e pública de hipocrisia. Primeiro, porque ele não deveria estar ali. E quando você não deve estar em algum lugar, tudo que você faz nesse lugar é errado. Grandes feitos realizados debaixo da desobediência a Deus são duplamente errados, meus irmãos. A sua raiz é a desobediência rebelde, e o seu ato de adoração é considerado por Deus pecado. O que agrada mais ao Senhor, pergunta o profeta Samuel a Saul, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. 1 Samuel 15, 22. Em segundo lugar, foi mal porque esse marco, que deveria separar a sua família dos pagãos, não apenas exteriormente, mas deveria separar interiormente, como pessoas que são diferenciadas totalmente daquelas do mundo. Esse marco transformou-se em prova de hipocrisia, quando os seus filhos mentiram, assassinaram, roubaram, da mesma forma, ou até mesmo pior do que os ímpios. Se comportavam da mesma maneira. O próprio altar fortalece o mau testemunho, pois o testemunho público, ele é derrubado pela prática errada. E isso é muito sério. O seu testemunho público, a
a sua profissão de fé pública é derrubada pela prática errada. Quanto, meus irmãos, o nome do Senhor não tem sido blasfemado por falsas profissões de fé. Quantos ímpios são escandalizados por atitudes más, sejam de crentes fracos ou por atitudes iníquas de falsos crentes. Quando um crente consegue escandalizar um ímpio, o negócio está feio. Seria melhor o silêncio que o mau testemunho público. Seria melhor que aquelas bocas ficassem fechadas, que não houvesse um altar em Siquém, do que ter um altar de um testemunho público e a hipocrisia sendo demonstrada. As igrejas, elas devem ser mais rígidas em aceitar um membro. Nós temos uma prática de cozinhar o novo membro, né, antes de virar membro, o candidato a membro, e de estudar um pouco as escrituras com ele. Isso é muito saudável. As igrejas, elas querem crescer e querem trazer para dentro de qualquer forma. Não é assim que funciona. Aquele ato de piedade começa errado. Começa com desobediência, e tudo que começa com desobediência não pode terminar bem. Pastores, líderes, presbíteros, vocês que por acaso me ouvirem, vocês foram enviados por Deus com uma missão, e a missão de vocês é conduzir o povo de Deus a Hebrom. É conduzir o Israel a Hebrom, a aliança. Não desobedeçam. Jacó, ele ergueu um altar. Veja, você líder, se você estiver no local errado, desobedecendo a Deus, no lugar errado, em desobediência a Deus, você pode orar noite e dia. Você pode erguer altares públicos, até mesmo no inferno. Mas ainda assim, vai estar obrando em desobediência. Vai estar agindo de maneira desobediente. A desobediência de Jacó colocou toda a sua família em perigo. No caso de pastores, a sua família inclui a igreja. A sua família inclui o corpo de Cristo. Ao acampar perto da cidade pecaminosa e negociar com os homens do mundo, Jacó expôs a sua família, que era o Israel de Deus. Olha a responsabilidade que os líderes têm. Deus cobrará os nossos erros. Todos os nossos erros. Agora Deus cobrará com maior severidade aquilo que é feito de errado com o seu povo. Ou aquilo que faz com que o seu povo erre. Richard Baxter, ele orou da seguinte maneira: que eu nunca ouça, ele orando, que eu nunca ouça o que você tratou com tanta leviandade é aquisição feita pelo meu sangue. Que nós, líderes, jamais ouçamos isso do Senhor. Os filhos de Jacó, eles afirmaram não poderem casar com um povo estranho à aliança. Isso é verdade. Se o altar foi da desobediência, pensem comigo, o altar, ele vai da desobediência de Jacó à inaceitável devoção. Aqui com os filhos de Jacó nós temos o caminho inverso. A história vai da exposição correta da doutrina para a mentira e para o engano.
Eles ofereceram o sinal exterior. E somente isso, somente o sinal exterior, apenas isso, para que os ímpios se tornassem um só povo com eles. A parte de qualquer objetivo mesquinho, tenhamos cuidado com aquilo que nós ensinamos. Se ensinarmos o caminho errado para Cristo, nós seremos culpados pelas vidas que forem perdidas nessa jornada errônea. Nós somos embaixadores do reino e temos que apontar para o reino e para o rei. Se não avisarmos a respeito das aflições que o cristianismo vai enfrentar, nós estaremos enganando aqueles que nos ouvem. Se nós ensinarmos apenas rituais religiosos e não sobre a obra de Cristo em favor de pecadores, a salvação gratuita, que é usufruída por fé, nós estaremos condenando os nossos ouvintes. Circuncidar sem conversão leva à morte sem salvação. Você que tem ensinado as coisas de Deus, qual é o seu objetivo em ensiná-las? A glória de Deus ou algum ganho pessoal? Ou talvez auto-justificar a sua desobediência, que é mais ou menos o que Jacó está fazendo, que é o que Saul fez. Você tem a sua desobediência e para justificá-la, você fala a respeito de Deus. Qualquer que seja o seu motivo, se o motivo pela qual você não ensina as coisas de Deus for por amor à glória de Deus, esse motivo é errado. Segundo lugar, o uso abusivo da religião por parte dos crentes. A religiosidade dissimulada dos filhos de Jacó, ela é iniquidade em dobro. Por quê? Porque fingem a religião e porque se comprometem com aquilo que a religião proíbe, enquanto eles estão fingindo. Veja, o casamento com incircuncisos de coração é errado. Os filhos de Jacó, eles insistiram em uma união religiosa e apontaram os trâmites exteriores para que isso pudesse ser cumprido, apesar de que planejavam vingança. Mas eles entraram nesse acordo, eles selaram esse acordo. O puritano Matthew Henry, ele diz o seguinte: nada nos dá mais segurança que a verdadeira religião, mas nada nos expõe mais do que uma religião que é apenas aparente, que é fingida. A verdadeira religião, levada a séria, protegia o povo de Deus, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, protegeria eles do mal. Contudo, a religião fingida fez com que os filhos de Jacó pecassem e fez com que eles levassem os filhos de Siquém, da cidade de Siquém, a pecarem, porque se envolveram com o sacramento sem entendê-lo. E fez com que todos recebessem a sua punição. Os filhos de Jacó usaram das coisas sagradas de Deus para alcançar os seus próprios objetivos. Objetivos gananciosos, objetivos maus, objetivos particulares, eles têm sido consumados sob pretextos religiosos. Quanta religião tem sido vendida e negociada por objetivos gananciosos, maus e particulares? Eles tinham um propósito mau e profanaram a religião. Obrigaram a cidade de Siquém a se circuncidar. Veja, não para torná-los puros, mas para torná-los fracos, para infligir dor. Meus irmãos, quantas vezes o cristianismo, ele é ensinado não para salvar, mas para condenar.
Quantas vezes ele é ensinado não para glorificar a Deus, mas para vencer debates. Quantas vezes ele é ensinado não para estabelecer e honrar a verdade, mas para impor a própria opinião. Matthew Henry, o puritano, ele diz de novo que a religião nunca é mais prejudicada, nem os sacramentos de Deus mais profanados, do que quando eles são usados como um disfarce para a maldade. E como tem crente fazendo isso? Notemos que Deus, ele não apareceu nesse texto. Nós começamos a ler, o meu foco é o capítulo 34. Nós sempre temos começado no preâmbulo dele, que é o finalzinho do 33. E o nome de Deus aparece no último versículo do capítulo 33. Israel chamou o altar de Deus de Israel. O capítulo 34 inteiro não aparece o nome de Deus, apesar de se falar em circuncisão. E Deus só volta a aparecer no capítulo 35, no primeiro verso. O nome de Deus não é citado. O que isso significa para nós? Que Deus não está presente. Ele não participa desse tipo de situação, mais do que um juiz participa num julgamento. É impossível Deus não participar de alguma coisa, então ele participa, mas ele não está ali atuando. Ele continua soberano sobre toda a situação, como um juiz. Ele continua com autoridade sobre toda a situação e sobre todas as pessoas envolvidas. E ele julga a todos. Mas ele se envolve só dessa maneira. Quando os homens assumem a religião do seu jeito e quando usam o nome de Deus para ganho pessoal, Deus os abandona e os deixa entregue à própria sorte. E é terrível quando Deus entrega. Romanos capítulo 1, nós lemos 3 vezes que Deus, por causa da sua ira, entregou os homens às suas concupiscências, às suas vontades, aos seus desejos. Com tristeza, meus irmãos, com muita tristeza, nós devemos afirmar que os cananeus, presta atenção. Quando Deus chama Abraão, Deus diz o seguinte para ele: a medida da minha ira não chegou ainda no limite, porque esse povo vai ser todo destruído e vocês vão habitar aqui. Haverá de acontecer ainda muitas coisas, vocês vão ficar 430 anos presos no Egito como escravos e tal, até que chegue esse momento. E quando chega esse momento, o povo fica com medinho. Josué que diz: nós vamos comer esse povo no café da manhã. Nós vamos para cima deles, porque nós somos juízo de Deus sobre eles. Os cananeus que são tidos como um símbolo da iniquidade. Um povo que Isaac não queria que o seu filho Jacó se relacionasse, tomasse filhas dele, já que Esaú tinha tomado filhas do meio dos cananitas ou dos cananeus. Os cananeus, eles foram mais honestos que os israelitas nesse texto. Isso é brutal de dizer. E se nós formos falar, contextualizar isso, nós temos que dizer que muitas vezes os ímpios têm sido mais honestos que os crentes. Quantas vezes o comportamento do ímpio é mais justo do que o comportamento do crente? Para nossa vergonha, muitas pessoas são enganadas por crentes.
Em negócios, elas são trapaceadas, como a gente tem falado várias vezes. Antigamente você dizia, eu sou um crente. O cara não gostava de você. O cara não gostava do seu Deus. O cara tinha uma ideia totalmente errônea e preconceituosa de você. Mas uma coisa ele sabia. Esse cara é chato pra caramba. Esse cara é estranho pra caramba. Mas esse cara é íntegro. Eu posso fazer negócio com ele. Hoje em dia, como o Ismael lembrou hoje na escola teológica, quando você diz que é crente, o cara bota o pé para trás. Diz, opa, onde é que eu estou me metendo? Você é crente mesmo? Porque em negócios, os ímpios estão sendo trapaceados por crentes. Em assuntos religiosos, os ímpios estão sendo usados por crentes. Observe uma coisa, uma característica brutal, para não falar uma palavra feia. Observe o seguinte: falsos crentes, eles não conseguem mentir, eles não conseguem enganar sem usar o nome santo de Deus. Já prestou atenção nisso? Novamente, falando sobre a escola teológica hoje, vimos o mandamento, o terceiro mandamento, não falar o nome de Deus em vão. E falsos crentes, eles parece que está aqui para vomitar o nome de Deus. Eles têm prazer em falar, em mostrar, em colocar o seu altar diante de si quem? Mas para desobedecer, para envergonhar, eles não sabem com o que estão lidando. E esse nome que é blasfemado é o mesmo nome do Deus irado que irá julgá-los. E isso é muito triste. Os atos dos filhos de Jacó fizeram com que ele, Jacó, e a sua religião, e o que eles representavam como a família de Israel, o Israel de Deus, cheirassem mal. Verso 30 do capítulo 34 diz o seguinte, na tradução que eu escolhi. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os perizeus. Tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão e serei destruído, eu e minha casa. Eu já falei para os irmãos, esse verso aqui é um ode ao orgulho, ao interesse próprio. São 5 pronomes pessoais de primeira pessoa. Jacó está fazendo assim, falando assim, ó, eu. Mas tem algo aqui muito profundo. Tende-me turbado, fazendo-me cheirar mal. A maioria das traduções não traduz como cheirar mal, mas eu creio que essa tradução é a que passa a melhor ideia do texto original. Porque no texto original não está sendo dito simplesmente em ser odiado. Vocês me fizeram ser odiado. O termo, ele fala mais do que isso. O termo fala sobre vocês me fizeram ser insuportável para as nações. Eu estou cheirando mal para as nações. Eu sou abjeto para as nações. Eu sou asqueroso para as nações por causa daquilo que vocês fizeram. Entendem onde é que eu quero chegar? Não é isso que nós temos visto, meus irmãos. Se por um lado o cristianismo ele é insuportável, por quê? Porque é a luz que resplandece nas trevas incomoda os homens, e os homens preferem as trevas. Por outro lado, falsos crentes
tem feito o nome santo de Deus e a santa religião cheirar mal diante de toda a terra. Porque como está escrito, notem, Paulo não está falando, ele está citando o Antigo Testamento. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Talvez essa seja uma das piores condições por uma pessoa estar. Talvez nada seja mais terrível do que ser um objeto, não só da ira de Deus, mas ser um objeto para que outros blasfemem o nome de Deus. Deus tem sido blasfemado entre os pagãos, muitas vezes por culpa dos crentes, por culpa da igreja. E será que nós não temos feito o Israel, o povo eleito de Deus, cheirar mal diante desse mundo? Será que não temos feito com que as coisas sagradas cheirem mal diante deste mundo? Será que nós não temos feito que o nome santo de Deus seja blasfemado neste mundo? Que coisa terrível, diz um pastor, que coisa terrível quando a nossa conduta ela é tão comprometida que torna a nossa fé repulsiva para aqueles que observam o nosso comportamento. E tenha certeza disso. Você começou a empilhar as pedras para fazer o seu altar diante de Siquém, as pessoas estão olhando para você. As pessoas estão olhando para você. E você praticamente colocou um alvo nas suas costas. Todas as suas atitudes vão ser julgadas pelas pessoas. E se você faz isso com má intenção, se você faz isso para ganho pessoal, sendo assim você não tem comprometimento com Deus, você é um alvo fácil. Mas quem está sendo desonrado é o povo santo de Deus, as coisas sagradas da religião e o nome, sobre todo o nome. Terceiro lugar, o uso abusivo da religião por parte dos incrédulos. Os cananitas, eles adotaram a religião de Jacó com esperança de ter parte em suas riquezas. Quantos homens assumem a religião exteriormente, mas com outros interesses? Notem o seguinte, meus irmãos, quando o evangelho ele é oferecido ou quando ele é aceito com algum fim, com alguma finalidade diversa, que não seja a salvação da pessoa e a glória do nome de Deus, quando isso acontece, a iniquidade ela é redobrada, ela é multiplicada. Maldição sobre maldição. A terrível condição daquele não salvo adiciona-se a condenação agora por blasfêmia, por brincar com o sagrado. Que terrível! Nós vemos as promessas de dupla honra nas Escrituras, porção dobrada, e aqui é uma porção dobrada, mas de maldição. Você tem se aproximado de Deus? Que bom isso. Mas por quê? Por que que você tem se aproximado de Deus? O seu interesse é na salvação da sua alma? O seu interesse é em adorar aquele que é digno de todo louvor? Ou você tem interesse em bênçãos que lhe foram prometidas? Prosperidade, talvez? Restauração de casamento? Cura. Você deve vir ao Senhor como um pecador miserável que necessita desesperadamente de perdão, ou não venha. Exatamente isso. Se você vem a Cristo, não porque Ele é digno de adoração, não porque Ele tem um nome sobre todo o nome, e você entende que não há nada mais digno
do que elogiar e glorificar e viver por esse nome. Se você não vem a Cristo, porque você se vê como um pecador miserável, como nós vimos hoje de manhã, que necessita desesperadamente do perdão para sua alma, se você não se enxerga totalmente condenado e a única salvação em Cristo Jesus, se você vem por qualquer outra razão, não venha. Se afaste. A circuncisão não salvou o povo de Siquém. O que isso significa para nós? Você pode ser batizado, mas sem possuir a fé salvífica que conduz à obediência amorosa, o seu batismo não salva, não significa nada. Pelo contrário, é também um testemunho público que você deu diante da igreja, diante do mundo e diante de Deus, da sua hipocrisia. Estar dentro do povo da aliança, sendo membro de uma igreja, frequentando os cultos, não salva. Dar as suas filhas à igreja, como Siquém deu as filhas para Israel, dar as suas terras, dar os seus bens para a igreja, não salva. Salvação não se compra, somente Cristo salva. Somente se o seu coração for entregue ao Senhor, é que você obterá o maior ganho. Vida eterna, vida abundante, vida que não acaba, vida, que é vida plena, que é completa. Somente estando em Cristo, com fé na obra do Filho de Deus em seu favor e com arrependimento pelos seus pecados, é que você receberá aquilo que vale mais do que o mundo inteiro. Nós vemos também, meus irmãos, que toda a cidade de Siquém concordou em assumir a religião para obter vantagens. No verso 24. Toda a cidade assumiu a religião. Isso não é um avivamento? Eu temo do fundo do meu coração. Eu entendo a boa intenção de homens, mas eu temo aqueles conceitos do tipo Blumenau para Jesus, o Brasil para Cristo. Por que eu temo isso? Porque Jesus não veio salvar cidades. Jesus não veio salvar nações, mas Jesus veio salvar indivíduos, pecadores, o povo de Deus, a nação santa escolhida por Deus. A aliança de Deus, ela é individual, homem a homem, casa a casa, arrependido a arrependido. Em quarto lugar, apesar do uso abusivo da religião, tanto por crentes como por incrédulos, Deus continua salvando por meio da religião. Aprendemos a confiar na fidelidade de Deus. Deus havia chamado Jacó, e o chamado de Deus é sem arrependimento. Fidelidade de Deus, ela se mantém verdadeira, mesmo diante do nosso fracasso. E isso é um consolo para nós, porque nós fracassamos muito. Mas a fidelidade de Deus é sem arrependimento e se mantém verdadeira. Nós somos salvos somente pela graça e não pelos nossos méritos, não pelo que fazemos ou podemos fazer. Veja, apesar de todos os fracassos de Jacó, dos fracassos dos filhos de Jacó, Deus permaneceu fiel e chamou eles todos novamente à obediência, no verso 1 do capítulo 35.
Deus aparece novamente. Você pode ter sido um Jacó até hoje na sua vida. Você pode ter sido um filho de Jacó. Talvez os irmãos imediatos de Diná, Levi e Siquém. Você pode ter usado o nome de Deus para matar e para roubar. Você pode ter adulterado as coisas de Deus. Mas Deus está hoje te chamando. E hoje Ele está lhe chamando de Israel, de meu povo. Vá até o Senhor. Aprendemos que Deus continua nos chamando. Ainda que a última menção do nome divino tenha sido num ato de rebeldia religiosa, no altar, Deus volta a aparecer, Deus chama novamente, Deus está chamando, Ele chama ainda hoje. Você percebeu hoje que tem usado o nome de Deus em vão? Você percebeu hoje que tem feito a obra de Deus com o seu interesse próprio e não com o interesse nas coisas de Deus? Talvez você percebeu que nunca havia se convertido. Talvez você percebeu hoje que veio ao Senhor em busca de bênçãos e não do abençoador. Percebeu que tinha aceito apenas os aspectos exteriores da religião, mas nunca havia se enxergado como um pecador perdido que necessita da graça divina para ser salvo. Se você está nessa condição, então ouça o chamado do Espírito Santo de Deus. Confesse isso ao Senhor. Arrependa-se e confesse. E creia que o Senhor lhe ouve, e creia que o Senhor que está lhe chamando lhe perdoa, e creia que Jesus pode perdoar todos os seus muitos pecados, inclusive o pecado de fazer pouco caso das coisas sagradas de Deus. Os abusos que porventura tenhamos cometido, eles devem ser confessados, e eles serão por Deus perdoados. Assim como Jacó, voltemos a Betel, no caminho de Hebrom. Devemos entender que a graça divina, ela vence o poder do pecado. A obediência, meus irmãos, é a única resposta ao amor que é demonstrado por Cristo. Então, passemos a obedecer. Não perca o seu tempo com culpa. Não perca o seu tempo lambendo as feridas, com culpa por ter brincado com as coisas divinas, ou com o remorso por nunca ter levado essas coisas a sério. Não, arrependa-se, abandone o erro, vire as costas para o erro e venha para Cristo. Aprendemos também que é a graça de Deus que nos mantém salvos. Isso não significa que nós possamos ser frouxos ou que nós devemos ser passivos, mas significa que é pelo poder do Espírito Santo de Deus que nós continuamos firmes. A graça, ela nos conduz à santidade. O poder constrangedor da graça, ele nos capacita a obedecer à lei de Deus. Nós falhamos e falharemos, mas Deus, Ele não pode falhar. A boa obra que Ele iniciou na minha vida e na vida dos irmãos, Ele completará. Crendo nisso, tenhamos então ousadia de lutar com todas as nossas forças, até o sangue, com fé na promessa de Deus, sabendo que Ele irá providenciar aquilo que é necessário e aquilo que porventura nos faltar. Aprendemos também, meus irmãos, e isso é muito sério, que o abuso dos outros com relação à religião não desculpam os nossos erros. Se o evangelho nunca chegou até você, ou se o evangelho que chegou enviesado, hoje o evangelho chegou completo. Arrependa-se. Se você está vivendo um cristianismo confortável, um cristianismo nominal, só de aparência, só de ir domingo à igreja, sem custo, sem discipulado, sem arrependimento, sem obediência, arrependa-se.
Porque aquilo que você está vivendo não é nem de perto cristianismo. Se as pessoas abusaram de você, se as pessoas enganaram você em nome de Deus, você deve perdoar essas pessoas. Mas, diante de Deus, você deve também se arrepender. Você não será justificado no dia do juízo porque alguém abusou de você. Você não vai poder dizer no dia do juízo: Senhor, eu errei nisso e nisso, naquilo por causa daqueles lá. Senhor, eu nunca fui até o Senhor porque eu me decepcionei com aqueles lá. Você jamais poderá ser justificado pelos erros dos outros. Você somente será justificado se crer em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Se você duvida de Deus, porque muitos daqueles que falaram em nome de Deus mentiram para você, enganaram você, arrependa-se. Porque o erro, o engano e a mentira deles não vão justificar a sua dúvida em Deus. Eles darão contas a Deus, mas você também dará contas. Por isso, arrependa-se. Entenda o seguinte: Deus não deixa de ser menos Deus. Deus não deixa de ser menos justo, ou passa a ser menos irado, ou passa a ser menos amoroso e misericordioso, ou menos poderoso e terrível, porque alguém deturpou a sua mensagem. Ele é soberano, ele não muda, ele não pode ser diminuído. Ainda que todos mintam, ele continua sendo verdadeiro, e seja todo homem mentiroso. Creia somente em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e amoroso Salvador. Aprendemos que a graça de Deus, que perdoa o pecado, também elimina a culpa, livrando-nos da nossa condenação. Uma vez que nós estamos em Cristo, nenhuma condenação há para nós. Crendo na obra de Cristo, nós somos justificados por fé e temos então paz com Deus. Contudo, isso não necessariamente nos isenta das consequências imediatas do pecado. A anulação, das consequências eternas do pecado, revelada por um Deus que ama, não nos isenta da disciplina. Veja, Jacó foi odiado. A cidade de Siquém foi toda morta. O nome santo de Deus foi blasfemado. As consequências dessas coisas foram experimentadas por todos os seus atores. Contudo, o criminoso arrependido, ele não é condenado eternamente. Essa é a nossa esperança. E isso é fantástico. O criminoso arrependido, ele pode cumprir a pena, preso pelos seus atos. Ele cometeu um crime, ele se arrepende, ele é perdoado por Deus. No tribunal eterno, no tribunal celeste, os seus atos, os seus crimes foram perdoados por Deus. Nenhuma condenação há, mas aqui ele vai pagar. Ele pode pagar e deveria pagar. Ele pode cumprir a sua pena pelos seus atos. Você que levou outros ao tropeço, arrependa-se diante de Deus. E lembre-se, aquele que você levou ao tropeço pode te odiar o resto da vida. Ore por ele. Se reconciliar com Deus não significa que tudo vai ficar bem com todos os homens. Veja o que pode ser feito com relação aos demais, com relação àqueles que você feriu. Saiba que os seus atos terão sim consequências, mas saiba que diante de Deus, uma vez arrependido e crendo em Cristo Jesus, com Deus você não tem mais dívidas.
Você que está com a consciência pesada, arrependa-se. Creia na suficiência de Cristo. Ele nunca fez absolutamente nada incompleto. E o perdão que Ele oferece para você nessa noite é pleno. Creia nisso. Portanto, meus senhores, todos nós somos chamados ao temor a Deus. E todos nós somos chamados a uma maior seriedade para com as coisas sagradas. Que o Senhor seja gracioso e que Ele jamais permita que um de nós abuse dos seus sacramentos, especialmente da ceia do Senhor, e que sacramentos, meios de graça, como a pregação, a oração e a fé, todos igualmente sejam tidos como santos e sejam tratados com toda a solenidade, pois por meio deles nós somos convertidos, por meio deles nós somos edificados e por meio deles nós somos santificados. Todos nós somos chamados também à confiança na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O uso abusivo da religião tem sido cometido por pastores, por falsos crentes, por incrédulos, talvez por alguns de nós. Lembremos que não há impiedade que o nosso Senhor não possa perdoar. Lembremos que não há sujeira que o nosso Senhor não possa limpar e purificar com o seu sangue. Creiamos então nele com todo o nosso coração, com toda a nossa razão e com toda a reverência que lhe é digna e que lhe é devida. E que Deus Pai seja misericordioso conosco por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Fique em pé e curve a sua cabeça. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia, Senhor, daqueles que utilizam das coisas sagradas, blasfemando o Teu santo nome. Que possam ter seus olhos abertos para o grande perigo de dupla maldição que está sobre a cabeça dessas pessoas. Sejam elas pastores, sejam elas crentes, sejam elas incrédulos que estão se achegando. Tem misericórdia dessas pessoas, Senhor. Nós clamamos. E clamamos também por misericórdia a nós. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós cometemos esses erros. Talvez tenhamos cometido no passado e não tenhamos nos arrependido até então. Talvez tenhamos cometido nos últimos tempos em aflições. Talvez tenhamos cometido na forma errada de evangelizar e falar das tuas coisas, falar das tuas bênçãos, levando as pessoas mais aquilo que tu pode dar do que a ti mesmo, que é o mais precioso. Tu mesmo que se deste por nós, pecadores. Dá-nos, Senhor, temor pelas coisas sagradas, reverência pelas coisas sagradas. Dá-nos, Senhor, temor para que nós te obedeçamos e que jamais ofereçamos algum exercício de piedade para justificar a nossa impiedade. Que não usemos de atos exteriores de devoção e piedade para encobrir os nossos pecados, mas que possamos sempre nos arrepender, voltar para o caminho certo e aí sim voltar glorificando o teu santo nome. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós fizemos, direta ou indiretamente, o teu nome ser blasfemado. Não impute esse pecado a nós, Senhor. Tem misericórdia, tem compaixão de nós, apaga o nosso pecado e não permita que nós caiamos tão baixo novamente. Pedimos essas coisas, crendo no perdão e crendo na glória graciosa e amorosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.